Oi, gente, meu nome é Mônica Melo Queiroz, eu sou professora de Educação Física, treinadora de ginástica rítmica, árbitra internacional. Eu estou aqui para contar um pouco da minha trajetória de 36 anos que eu trabalho na ginástica rítmica. Eu não fui atleta de ginástica rítmica, eu não competi em ginástica rítmica, eu sempre fiz dança, minha formação toda foi em dança clássica, jazz, e achei que esse seria o meu caminho para a minha carreira. Uma carreira talvez de coreógrafa e pensando também nessas manifestações artísticas. Eu prestei vestibular para Educação Física em 1980 e quero deixar claro que eu passei em primeiro lugar na Universidade Federal do Espírito Santo, só que eu pensei que eu ia seguir a carreira na dança. E cursando a universidade eu me deparei com a ginástica rítmica como disciplina. Me encantei, vi que eu poderia aliar todos os meus conhecimentos da dança, no ritmo, os movimentos corporais, com as tendências da ginástica rítmica, que são os manejos do aparelho. E hoje eu vi que eu fiz a melhor escolha profissional, porque eu passei a amar mais ainda aquilo que eu já gostava, que era a dança, passei a amar o esporte. Isso já foi um projeto dentro da própria universidade. Eu me inscrevi como estagiária do projeto de ginástica rítmica, que já era um projeto de transição entre Novos Valores, lá no Espírito Santo, que estavam formando uma equipe para os Jogos Escolares, os antigos JEBs. Eu me inscrevi como estagiária, passei nesse processo seletivo e fui trabalhar com a professora Marzinha Perim dos Santos, que foi uns baluartes da ginástica rítmica capixaba. Quando eu logo abracei a causa, a professora viu que eu tinha esse potencial competitivo, que eu daria para trabalhar como treinadora, que eu acho que é a minha vertente, e eu fui fazer cursos de especializações fora do estado do Espírito Santo. Fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, que eram os estados que naquela época eram as grandes tendências da ginástica rítmica. Logo me especializei e vi que essa era a minha praia. E aí fui partir já para as competições nos campeonatos brasileiros. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, Deise Barros e Vera Lúcia Miranda, que foram as pessoas que eu estagiei no início, né? Eu fazia estágios lá no GRD Clube, na época ficava lá no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, e a professora Vera Miranda era treinadora da época da Gama Filho, e eu achava sensacional essa junção que elas faziam da dança com os manejos de aparelho, que para mim era uma coisa nova, uma tendência nova. Isso foi primordial. As minhas referências na ginástica rítmica, claro, é Neska Robeva, treinadora búlgara, que inclusive o nome do meu clube, Escola de Campeãs, eu meio que fiz uma homenagem a ela por um livro grandioso, uma publicação formidável que todo mundo que trabalha com ginástica rítmica deveria ler, que ela faz um mix entre como é ser treinadora com a parte técnica e a parte humana, os problemas que a gente pode fazer e ter com a ginástica rítmica no contexto, tanto competitivo quanto nas relações pessoais. 2 Jogos Olímpicos, tanto a experiência que eu tive como treinadora de conjunto, quanto o treinamento do individual, Pequim 2008 e o Rio 2016, e a maior conquista que eu tive na minha vida foi no PAN de Lima, que eu pude colocar a minha atleta como a terceira melhor da América, só perdendo para as 2 ginastas dos Estados Unidos. Isso realmente foi um marco na minha carreira. Eu sempre gosto de falar sobre a história da lagarta, né? A metamorfose da lagarta, que depois se torna borboleta. Então a gente vê um bicho meio que peçonhento, horroroso, que fica no invólucro, né? Ele depois vai se tornando meio que algo até meio, que eu posso dizer assim, assustador, dentro de uma bolsa, meio melequenta. E aos poucos essa larva vai se tornando algo grandioso, a gente consegue ver dentro desse invólucro as cores já dessa borboleta, a borboleta sai do casulo e fica molhada. Esse é o grande momento
do processo entre a iniciação esportiva e para onde você vai entrar para o alto rendimento. No momento que você vê que a sua borboleta está molhada, ela ainda está com aqueles requisitos da bolsa, o líquido que estava lá no invólucro, é o momento que a gente tem que fazer o quê? Cuidar. Não ser apressado e principalmente ter muita esperança no nosso trabalho, para depois ela voar e ficar uma linda borboleta como são as grandes ginastas. Então é um processo que demora muito. Construir uma carreira de um atleta não é algo em torno de 5 anos, é no mínimo de 8 a 15 anos. Então nós treinadores também temos que nos preparar para isso. Também é uma experiência. Há 15 anos atrás, eu não tinha as experiências que eu tenho hoje. E hoje eu vejo como eu estou preparada para tirar essas borboletas dos casulos e fazê-las voarem mais longe.